Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a presença e a disponibilidade de todos para participar aqui de mais um Jurídico em Debate organizado pelo ELOL. Hoje o nosso debate conta com a presença do Vinícius Maia, que é gerente executivo jurídico da Alessat, o nosso CEO Guilherme Bordon e o nosso head de alianças estratégicas Victor Silva. Nossa intenção em fazer esse debate é abordar temas relacionados ao cenário atual por conta da pandemia e como isso está refletindo no nosso segmento jurídico. Agora eu vou passar a palavra para o Victor Silva, que vai conduzir o debate. Victor. Bom, primeiro, obrigado a todos aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui novamente e acredito que a gente está numa linha muito legal de levar conteúdo aí para o mercado jurídico de uma forma geral. O grande objetivo, realmente, como o Ricardo falou, é a gente trazer esse conhecimento com experiências, né, de pessoas conceituadas no seu segmento, como o caso do Vinícius e do Guilherme, né, trazendo a visão ELOL. Bom, o grande objetivo agora é a gente focar nas perguntas, então eu vou fazer a primeira pergunta aqui. E olhando para você, Vinícius, como que o departamento jurídico conseguiu se adaptar a esse cenário de pandemia, né, que nos pegou tão desprevenidos? E na tua visão, na Alessat, como que vocês conseguiram se adaptar a essa mudança dessa forma? Então, a gente não esperava, de fato, que isso fosse ocorrer, nenhuma remota hipótese. Sim. Mas algumas coisas a gente já discutia, como fazer home office com algumas equipes, fazer uma contratação de pessoas de outras áreas para fazer um trabalho mais remoto. Mas eram discussões que sempre vinham muito permeadas pelo e o risco, isso aí vai talvez inviabilizar alguma tarefa. E a gente, de repente, foi colocado nesse desafio de colocar não só o jurídico, mas toda a empresa de trabalho remoto, e tivemos a reboque todos os desafios e as minúcias de tarefas que precisávamos lidar com esse cenário de incerteza. A melhoria de infraestrutura de TI, um investimento maior em sistemas, como também trabalhar a cabeça das pessoas para esse período de trabalho confinado em casa, que também isso é muito importante, com uma preocupação muito grande que a empresa teve em como preparar as pessoas. Outro desafio, e o fato da gente também já vir num período de inovação tecnológica, de renovação de parcerias, isso nos ajudou bastante. Mas o controle das tarefas, o controle da produtividade da equipe, isso foi um puta desafio para a gente. Como a gente fazer isso à distância, como a gente lidar também com os nossos próprios medos, a ansiedade que é natural disso aí. E foi realmente nesse mix de desafios, de problemas, que a gente teve que inserir as possibilidades, as soluções, e é um aprendizado ainda. Nós estamos há poucos meses, mas já considero aí que evoluímos bastante, hoje a equipe está bem estável, estamos conseguindo bons resultados, sobretudo na maior dúvida que a gente tinha era como o judiciário vai se comportar nesse momento. Porque a gente sabe que a velocidade da empresa é muito maior do que o do órgão público. E tivemos uma grata surpresa. O judiciário tem funcionado muito bem. Eu me arrisco a dizer até que em algumas comarcas a gente tem um rendimento muito superior. E temos conseguido resultados assim que não esperávamos. Excelente. Guilherme, na visão da ELOL. Não, então, uma coisa que você falou, Vinícius, tem tudo a ver. Eu tenho conversado com vários departamentos, com várias pessoas, e a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. O judiciário tem trabalhado muito bem nessa pandemia, inclusive com uma produtividade muito alta. E eu acho que isso é muito positivo, porque era uma dúvida que acho que todo mundo tinha, né? Como queria funcionar tudo isso no estado de que a gente está. Falando um pouco dessa questão aí do momento que a gente vive, eu acho que é um super empurrão, né?
essa crise que a gente está passando para as empresas experimentarem cada vez mais essa questão de home office, trabalho à distância. Eu acho que é importante você ter, sim, o contato físico, então acho que isso é uma coisa que não vai acabar, mas você pode trabalhar com as duas modalidades. Você pode trabalhar em casa, especialmente esses trabalhos mais concentrados, né? Putz, preciso fazer uma análise, preciso fazer um estudo, preciso estar concentrado. É muito difícil, às vezes, você está no escritório, toda hora alguém passa, tira a concentração. Você estando em casa, tirando esse momento que a gente está, né? Que nem eu tenho filho, então eu tenho 3 filhos, então acho que isso daí acaba atrapalhando um pouco, porque nenhum está em escola, né? Mas tirando esse ponto aí, eu acho que você conseguindo trabalhar no seu canto em casa, ele ajuda bastante a produtividade. Pelo menos eu consigo me concentrar bem. Então, acho que é um empurrão para as empresas cada vez mais trabalharem assim, e eu acho que tem um aumento, você conseguindo trabalhar com responsabilidade, que eu acho que esse é um ponto fundamental também, mas conseguindo se organizar, tem um aumento sim na produtividade nas empresas. Legal. E trazendo um pouco para a veia tecnológica, né? Eu vou confessar para vocês, eu não utilizava muito o iFood, mas depois que a pandemia aconteceu, o iFood acho que tem sido o meu principal aplicativo, muito sinceramente. Teve algum aplicativo, alguma tecnologia em específico que vocês acabaram utilizando mais? Como no meu caso, por exemplo, o iFood, mas olhando para um pouco do mundo jurídico, teve alguma tecnologia, alguma ferramenta, uma funcionalidade que acabou dando uma visão, um resultado acima do esperado, como a gente está citando aqui nos exemplos? Teve algum em específico? Cara, eu me surpreendi muito, assim, vamos dividir pelos nichos de atividades que a gente precisou contar para fazer. Em termos de conferências, reuniões e conferências, eu me surpreendi muito com as funcionalidades do Zoom. Eu, de fato, não conhecia quanta coisa diferente ela poderia fazer. Uma pena que eles tiveram aquela falha de segurança que acabou, para muitas empresas, sim, atrapalhando a usabilidade do serviço. O Teams da Microsoft me surpreendeu muito positivamente. A gente já usava algumas ferramentas para fazer conferências e tal, mas como o Webex, por exemplo, mais tradicional, mas a gente não tinha ideia da quantidade de funcionalidades que a gente pode desenvolver a partir dessas ferramentas. Dividir os grupos de reunião para discutir assuntos específicos, trabalhando numa reunião maior, a possibilidade de você ter um quadro branco de fazer anotações compartilhadas, isso aí para a gente funcionou muito, funciona bacana. Do ponto de vista do controle de tarefas e de atividades, a gente tinha se programado em termos de usabilidade do Elo para que a gente fizesse todo o controle de prazos, comunicação com os escritórios, o controle da agenda, tudo pelo sistema. Então, isso promoveu uma facilitação do contato que foi acima do que eu esperava. A gente se comunica muito bem através do sistema com os escritórios. A minha preocupação, quando a gente passasse a se comunicar com os escritórios através do sistema, era que isso tornasse impessoal a comunicação em geral. Eu me preocupava muito com isso. Só que eu percebi que, a partir do momento que a gente começou a formalizar essas comunicações, os escritórios em geral, eles passaram a entender como a gente pensa processualmente, quais são os nossos valores ali empresariais. Então, isso facilitou muito até a formatação das reuniões. A gente objetiva muito a comunicação formal para que ela seja curta, seja clara e seja eficiente. Então, a gente hoje viu que as nossas reuniões elas começaram a ter uma produtividade melhor, porque a gente estabelece a pauta, a gente tem ali um roteiro a seguir, e isso facilitou muito. Realmente, em termos de tecnologia, eu poderia destacar essas duas frentes aí que melhoraram para a gente bastante. Que legal. Guilherme, na visão da Elo, alguma tecnologia em específico chamou mais a atenção?
Eu acho que o que o Vinícius falou, ele falou super correto, essa questão do Teams, Hangout, ajuda muito. Eu até ia falar uma ferramenta que o pessoal do Teams lançou, acho que foi no meio da pandemia, né, para poder esconder o fundo, né? Então, acho que essa daí ajudou bastante. Sem dúvida, foi fundamental. Com certeza. Mas acho que essas são as ferramentas que a gente mais utiliza para ter contato com as pessoas. E essa questão do Elo é uma das coisas que a gente se preocupa muito nessa parte do workflow, você conseguir desenhar o que efetivamente o departamento ele quer controlar. E é importante para o departamento, né? Por quê? Porque o escritório seguindo aquelas tarefas, preenchendo aquelas informações, fazendo aquilo no prazo, ele acaba fazendo o que o departamento quer. Então ele acaba conseguindo ter um relacionamento muito mais próximo, eu acredito, com o departamento, porque ele está fazendo o dever do departamento. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente mais preocupou no Elo, para o departamento conseguir se moldar dentro do sistema, né, fazer com que o sistema se molde às tarefas do departamento e assim traga um melhor contato entre departamento e escritório. Uma das coisas que a gente fala, hoje em dia a gente tem vários escritórios que já conhecem o Elo, já trabalham bastante com o Elo, mas antigamente, né, quando você virava um cliente, o escritório olhava e falava, nossa, não, pelo amor de Deus, não quero fazer tudo isso, não quero preencher. Aí, de cara, assim, detestava o programa. Aí passava, né, começava a usar, a maior parte, né, não 100%, mas passava a usar, passava 1, 2, 3 semanas, às vezes um mês, e daí começava a gostar do sistema. Por quê? O departamento acaba até exigindo menos, né, contato, porque o escritório já está preenchendo todas as informações. Então, que nem o Vinícius falou, né, você acaba fazendo reuniões mais direcionadas, perguntando mais com pauta, né, sobre assuntos específicos. Então, acaba melhorando, eu acho que acaba melhorando bastante esse relacionamento entre departamento e escritório de advocacia. Que falou. Um exemplo, né, Guilherme, que eu posso trazer no fluxo de decisões, na discussão das liminares. Advogado adora um recurso. Adora. Padrão, não, quero recorrer. E eu sempre tive uma política de que a ação custa dinheiro, custa tempo, o tempo é dinheiro, a ação termina sendo dinheiro. E quando são cadastradas as decisões, o escritório sempre, a primeira coisa que fazia, não, cabe o recurso tal, a gente recomenda com base no precedente X, Y, Z, e eu sempre volto. Quanto isso vai custar em termos de tempo? Será que realmente vale a pena recorrer como postura jurídica em si? É o que a empresa quer demonstrar para o judiciário, que ela recorre de qualquer coisa, de qualquer matéria, mesmo ela estando errada? Talvez não fosse o caso de fazer um acordo. Então, hoje, quando a gente recebe os fluxos de novas decisões, os escritórios sempre vêm assim, esse caso aqui é semelhante àquele que a gente tratou da seguinte forma, assim, assim, assado. E aí, vamos seguir a mesma linha ou é o caso da gente fazer... Então, isso facilitou um bocado, porque a gente deixa de ter de ser um escritório terceirizado para ser um parceiro. O cara conhece como a gente trabalha, ele sabe o que a gente precisa. E aí, isso dá uma coisa assim absurda. A gente fala assim, isso é uma besteira. Não é. Porque o tempo que a gente ganha com base nessas decisões já conhecidas pelos escritórios, a forma de agir, isso traz para a gente um ganho operacional imenso. Muito legal. Obrigado por compartilhar, Vinícius. Isso é bem bacana. E eu acredito, eu compartilho a mesma ideia, eu acredito muito nisso. O escritório acaba virando realmente uma extensão do departamento, né? Um parceiro mesmo, e não um simples prestador. Então, acho que melhora muito a comunicação nesse sentido. Maravilha. No último ano, a Elo lançou o projeto de implantação dos projetos via canais, né? E a Alessat foi uma das primeiras empresas, inclusive, a participar desse programa e foi recebido aí pela Orange, que o Bruno, né, Bruno Santos, fez um trabalho aí com você e eu queria que você compartilhasse a sua experiência com o Bruno, né, como que avançou, qual foi a expectativa, se ela foi atendida, enfim, porque existem ainda alguns receios no nosso segmento.
quanto a essa modalidade, né? Apesar de já ser muito explorada por grandes players como a SAP, a Oracle, Salesforce e entre outros grandes players de tecnologia, eu queria ver na visão do Vinícius e da Alessati, como que vocês encararam isso e qual é a experiência que você pode trazer para a gente, hein? Cara, a gente visitou a Elo, a gente foi, acho que no fechamento da venda, a gente visitou. Eu lembro que você bateu o sino, tocou a buzina. Não, buzinei, toquei a buzina, bati o sino. Eu converso muito com minha equipe o seguinte, a gente, antes de trabalhar com qualquer empresa, a gente tem que conhecer como é que as pessoas que trabalham com eles são tratadas, como é o clima que está lá, porque isso é um casamento. Quando você está fazendo a troca de um sistema jurídico, a contratação de módulos, você sabe que com essa galera você vai casar. Então, que o namoro seja positivo. E quando a gente estava ali na fase de namoro, que a gente visitou a empresa, o clima muito bacana, você via ali que era uma galera que estava levando um cliente. Se o clima fosse ruim, ninguém ia querer abrir as portas, mostrar, levar o contato com a equipe. Isso foi muito positivo. Quando a gente começou a fazer a fase de desenvolvimento, eu senti uma proximidade muito grande no contato, na possibilidade da gente desenhar e compartilhar a forma de trabalho. E o Bruno, assim, pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele como pessoa, assim, é um cara sensacional. E como profissional, bicho, é fenomenal. Eu me lembro que a gente conversando na parte da migração, alguns desafios e tal, eu parecia que estava conversando com um advogado, porque ele conhecia, ele era muito familiarizado com a realidade processual. Isso foi muito bom. E um ponto essencial nessa metodologia de trabalho foi o fato dele ir para a ALA. Ele saiu de São Paulo, visitou a gente, apesar de termos escritório em São Paulo, ele veio para onde eu tenho o maior volume de pessoas, que é na Matriz em Natal. Ele esteve com a gente aqui uma semana, ele sentou basicamente com cada pessoa da minha equipe, ouviu e teve paciência, que isso é uma coisa raríssima. Eu digo muito, a galera de tecnologia, ela pensa no binário. O advogado, ele pensa nas extremas possibilidades e tudo é um pode ser. E ele ouvir, entender, ter a paciência, foi fundamental até para entender a necessidade que a gente tem. Porque cada empresa tem um procedimento diferente para muitas coisas. A gente tem procedimentos, temos particularidades de acordo com as empresas que a gente adquiriu ao longo do tempo. Isso reflete na usabilidade do sistema. Eu preciso de uma série de complementos, uma série de ajustes e de possibilidades para que a gente consiga se adequar à realidade. Porque se eu precisar, depois de um sistema pronto, alterar uma rotina para que ela seja manual, para entregar um trabalho, não serve. E o Bruno captou muito essa nossa necessidade e resultou hoje no ponto em que a gente está, que tem funcionado muito bem e ainda continuamos evoluindo, temos outros desafios pela frente, mas eu só tenho elogios a fazer ao Bruno e ao trabalho que ele desenvolveu. Eu acho que assim a metodologia funciona para a nossa realidade, se adequou muito bem. Eu não tenho reservas sobre a formatação. Legal. Guilherme? Que bom, Vinícius. Esse daí esse projeto de canais foi uma ideia até, ela partiu de mim e de algumas pessoas na Elo uns 2-3 anos atrás, né, Vitão? Sim. E era sempre assim, não é possível, não vai dar certo, não funciona, o jurídico é muito complexo. Então, sempre era um ponto negativo, né, a gente começar essa iniciativa. Mas sempre acreditou, eu fico super feliz em escutar que para vocês deu muito certo. Eu tenho escutado alguns feedbacks muito positivos, né? Só feedbacks positivos.
Então, é uma coisa que pessoalmente, eu fico muito contente com isso. Eu acredito, né, que nem o Vitor falou, essa questão, você tem Oracle, você tem SAP, você tem, acho que todos os grandes players hoje trabalham nesse modelo. É um modelo que você consegue crescer no horizontal. É fundamental você ter parceiros, né, que nem você bem falou, né? Você vai contratar um sistema, você vai contratar uma empresa, você precisa conhecer aquela empresa. Você precisa saber como as pessoas são tratadas, se elas gostam da empresa, se elas se sentem bem na empresa, ou se elas simplesmente estão lá para receber o dinheiro e acabou, entendeu? Eu acho que tem que ter uma mistura disso. Então, da mesma forma que a gente acredita nessa questão dos canais, você precisa ter parceiros mesmo, canais, não é um simples uma empresa distribuidora, você precisa ter, uma extensão da empresa. Então esse é um ponto que a gente leva muito a sério, tanto que a gente tem segurado bastante abrir outros canais, a gente tem 2 hoje, tá num projeto talvez mais futuro, mas é fundamental para a gente conseguir crescer no horizontal, porque o canal que nem a Orange, que conhece muito bem do mercado, conhece muito bem da aplicação, consegue passar as melhores práticas, acaba dando um atendimento muito bacana ao cliente e acaba montando o Elo, que nem o Elo. O Elo você consegue criar ele de várias formas, né? Você consegue desenhar basicamente o que você quiser lá dentro. Então isso, e eu sempre falo até em algumas reuniões comerciais quando eu vou, isso é para o bem e para o mal, né? Então eu acho que é positivo, porque você acaba conseguindo moldar as regras da empresa, as necessidades da empresa dentro da ferramenta, só que se você desenha um negócio completamente fora, uma coisa que não vai dar certo, ou não leva as melhores práticas, as ideias, ele também não vai funcionar da melhor forma possível. Então, você tendo parceiros que nem a Orange, que conhece a aplicação, sabe das melhores práticas, consegue induzir, então eu acho que isso daí você acaba tendo um projeto de sucesso. Então, eu sou super favorável a essa modalidade. E aí eu queria só acrescentar 2 pontos importantíssimos na fala de vocês, que o primeiro o desafio de canais é justamente muito similar ao desafio dos escritórios do departamento jurídico, porque acaba sendo uma extensão da sua empresa e você promover a mesma cultura, a mesma intensidade de implantação é um enorme desafio e motivar essas pessoas, porque no final das contas é uma outra empresa com uma outra visão, um outro valor, um outro CEO, enfim, uma outra cadeia de gestão. Então você compartilhar isso e isso ser positivo realmente é um grande desafio, né? E então sempre se torna um a mais, né, na hora de promover isso, e quando a gente consegue ter sucesso nisso, a gente fica realmente muito feliz. E o outro ponto que na fala do Vinícius, que foi brilhante, o desafio da área de tecnologia compartilhar com a área jurídica, né? A gente está falando de uma área de exatas compartilhando informações com uma área de humanas. Então, misturar isso é um negócio simplesmente, é um desafio imenso. Então, pessoas com perfil que consigam trazer essas duas realidades e convergir elas em harmonia, realmente são diferentes. Então, o Bruno, sem dúvida nenhuma, é um profissional exemplar aí nesse sentido, e a gente tem muito orgulho de ter a Orange como parceiro, né? Continuando aqui nossas perguntas, Vinícius, dentro do projeto de implantação ainda sobre esse tema, você encontrou alguma... A gente até já conversou um pouquinho antes, mas dentro do projeto de implantação, você viu alguma oportunidade que se fosse no dia a dia você não conseguiria ter feito, né? Você me citou até um caso aí. Cara, de volta ao básico. Isso aí foi essencial para a gente. Porque a gente imaginava assim, ó, a gente vai contratar um sistema, eles vão chegar aqui, os caras são da área tecnológica, eles vão colocar para rodar em 2 dias e nossa vida está resolvida. E não é assim. Não é nem de longe. A gente tinha uma ideia na cabeça, que era a necessidade de otimizar processos, a necessidade de agilizar as demandas, de fazer com que a coisa funcionasse com mais segurança, inclusive. Só que a gente não tinha parado para pensar ainda no básico. Nós temos os processos desenhados?
Nós estamos aderentes a esses processos? Ou cada um tem a sua forma de atuar, cada um tem seu nível de decisão? Então, eu acho que quando as perguntas começaram a ser feitas no desenho dos workflows, isso trouxe para a gente uma curva de aprendizado gigantesca. Porque eu tive a oportunidade de sentar com a equipe e rever 20 anos de procedimentos. E isso, amigo, é muito trabalhoso. Demais. Porque não é o dia a dia. E é sempre aquela demanda que a gente diz, eu vou fazer amanhã. E amanhã não faço. Então, quando a gente precisou fazer, a gente teve, assim, uma oportunidade de ouro. E aí a gente se reuniu, dividimos em equipes, conseguimos chegar num consenso do desenho de procedimentos e enxugamos muita coisa. E outra grande oportunidade que a gente teve, para além dessa inicial, quando a gente estava na fase de migração do sistema, de migração dos processos para o sistema atual, a gente teve uma série de decisões para fazermos a revisitação dos processos. A equipe, nós vamos fazer o saneamento. Vai dar trabalho? Vai. A gente vai se chatear? Vai ter hora extra? Vai ter sábado e domingo? Vai. Mas a gente precisa fazer. Isso nos gerou uma série de oportunidades para revisão do que a gente queria ter de metas, para qual era o resultado que a gente queria alcançar processualmente falando. Oportunizou que a gente visse a forma de alguns parceiros atuar no processo, e nesse meio tempo a gente encerrou alguns contratos, porque viu que não compartilhavam na filosofia que a gente tinha, que não eram os valores que a gente queria transparecer para nossos clientes e para o judiciário. Então tivemos essa oportunidade, isso foi muito positivo. E conhecer a nossa carteira, porque nós vamos aí com 22 anos de operação e a gente sabe que o judiciário carrega muita carga processual antiga. A gente tem um acervo considerável. Então, perceber o que era esse acervo, como esse acervo performava, o que não performava, o que era hora de abrir mão, isso aí deu para a gente uma ressignificação na nossa forma de atuar. E foi muito bom. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi, nem rápido, mas os frutos a gente tem colhido hoje e reflete na forma como a equipe percebe o processo judicial e o processo interno. Facilitou muito nossa vida. Você falou um negócio muito certo. Primeiro, precisa conhecer realmente, né? Precisa conhecer como é que funciona a operação. Existe um processo já definido? Existem vários processos definidos? Onde eu consigo otimizar isso? Para daí sim pensar, né, como sistematizar isso. O que é importante a gente colocar no sistema? O que é detalhe demais colocar no sistema e só vai me trazer trabalho extra? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis numa implantação, com certeza. E um outro ponto que você falou também, que é uma grande verdade, não é fácil. É um trabalho que você precisa se dedicar, tanto a empresa, né, tanto a gente, no caso, como TI, né, quanto o jurídico mesmo, o departamento, ambos precisam se dedicar, senão não sai, senão não funciona. Mas é um momento aí que árduo, que você tem que trabalhar, você se dedica, porque a ideia é colher frutos depois, né? Então, você ter uma base organizada, você conseguir ter os seus parceiros trabalhando da forma com que você precisa. Então, acho que esse que é o grande objetivo, mas você tem que... É um trabalho bem pesado, aí eu concordo 100%. TI não é 0 e 1, não. Liguei e tá tudo funcionando. Eu acho que esse ponto é importante a gente falar. É ralado. Mas que bom que você falou aí que vale a pena aí no final, porque é isso que a gente gosta de ouvir mesmo. Sem dúvida. E assim, falando agora já do pós-implantação, no caso do Vinícius, né, que já finalizou as etapas junto com o de implantação, e olhando um pouco para o futuro, no sentido de pós até pandemia, né, que a gente já está
numa linha tênue de avanços, né, que a gente tem visto aqui em São Paulo, por exemplo, mas no Brasil inteiro também, de já finalizar essa etapa e poder, vamos dizer assim, retornar à normalidade em breve, né, quanto antes melhor, claro que com toda a segurança, por óbvio, mas num cenário futuro, o que a Alessatio, o Vinícius, né, o que vocês enxergam aí de oportunidades que aconteceram durante a pandemia, que a gente vai poder levar de lições, e também de novos negócios aí, inovações dentro do nosso segmento? Vitor, essa é uma pergunta muito boa. Muito se teoriza aí o que é que vem depois. A gente teve um momento de, eu não vou dizer de ruptura, mas talvez de um repensar sobre as possibilidades de trabalho. As relações de trabalho estão mudando e a tendência é que elas permaneçam nesse eixo de mudança. Naturalmente, para um departamento jurídico, a gente vai ter, eu acredito que, duas grandes tendências, que é um reposicionamento de custos. As empresas, em geral, vão ter reposicionamento de custos, de forma que a ideia do trabalho em casa, ela torna-se extremamente viável, porque já é uma política que reduz o custo das companhias. Eu acho que, junto disso, vem uma transregionalização. Falar hoje em departamento jurídico, eixo Rio-São Paulo, focado em escritórios ali que levam 1.000 metros quadrados, isso aí, a tendência é que isso se acabe. A gente hoje está falando em que uma contratação funciona à distância, então o cara pode estar em Cuiabá, ele pode estar em Natal, pode estar em São Paulo, ele vai fazer parte da equipe, ele vai sentir-se parte da empresa. Naturalmente que é importante que a gente tenha momentos presenciais, mas não tira o fato de você ter um departamento jurídico transregional. As sessões hoje dos tribunais, elas passam a ser virtuais, a tendência é que as audiências continuem a ser virtuais, até pelo acréscimo de produtividade que teve. O Estado ele vai passar também por uma revisão de custos, porque não a revisão de custos de aluguéis de prédios, ou de venda desse ativo patrimonial tão grande que os nossos tribunais têm. Acho que essas linhas elas já se apontam, o que antes era como uma possibilidade remota, num termo de reestruturação até do próprio Estado, hoje apresentam como linhas muito mais possíveis. As empresas vão correr com isso muito mais rápido. Eu acho que essa coisa de empresa que ocupa 10 andares num prédio comercial na Paulista ou na Berrini, isso vai acabar, porque isso é muito caro. Então, essa transregionalização, essa revisão de custos, isso aí vão ser realidades de um curto e médio prazo. Para além disso, tem duas linhas que eu acho que elas vão se fortalecer muito, que é a valorização de parcerias e de pessoas. Porque quando você tem equipes que trabalham remotamente, o liame pessoal de compra de valores, de compra de projeto, pessoalmente falando, isso é muito importante. Então, você vai ter que ter uma equipe muito mais engajada, muito mais motivada, e para isso os valores têm que ser muito parecidos. O projeto tem que ser comprado pelos colaboradores e também pelos parceiros. Então, essa valorização do real parceiro e do colaborador realmente que ele veste a camisa da empresa para além daquele contrato seletista, porque ele acredita naquilo que ele está fazendo, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que fala-se muito do advogado 4.0, mas o profissional, eu acho que 4.0 vai ser aquele que trabalhe realmente em algo que ele se identifique não só como um trabalho, mas como algo que esteja para além disso, que seja um real compartilhamento de valores. Porque essa mudança no perfil do trabalho, no perfil como as empresas veem os profissionais, isso vai trazer uma gama de oportunidades. Então, muitas pessoas que antes não tinham condições de trabalhar em outros estados vão ter essa oportunidade. E aí, tendo mais oportunidades, você vai poder escolher melhor aqueles projetos que você realmente acredita.
Eu acredito que isso seja um reposicionamento futuro possível, sim. Que legal, Vinícius. Muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo, cara. Guilherme. Não, sem dúvidas, falou tudo. Eu acho que acrescentando e seguindo na mesma linha, você olhando, por exemplo, o mercado de TI, né? Inclusive Brasil, né? O quanto que um programador ganha em São Paulo, comparado com quanto que ele ganha em algumas cidades de Florianópolis, ou quando vai para Minas, existem grandes diferenças salariais. Por quê? Porque por mais que você tenha, né, no Sul você tem grandes centros tecnológicos, o custo de vida é mais barato. Então, existe uma grande diferença no salário. O que vai acontecer com tudo isso? Será que, olhando o setor especificamente de TI, como é que vai funcionar? Porque o home office funcionou. O home office ele não é mais uma ideia, né? Ele realmente existe, não foi uma ruptura, mas foi meio que forçado, né? Para as pessoas realmente perceberem e trabalharem via home office. Então, já está demonstrado que funciona. Então, o que vai acontecer com essa forma de trabalho? Eu vou conseguir ter um programador hoje em desenvolvimento. A Elo não manda, a Elo tem hoje o desenvolvimento, está aqui em São Paulo, mas tem muita empresa que manda para a Índia, que manda o desenvolvimento, né, que encomenda. Isso já é um trabalho normal, você manda para a fábrica. Só que não necessariamente você precisa mandar para a fábrica na Índia. Às vezes você pode ter uma pessoa trabalhando fora que faz parte do seu time, né? Então eu acho que nesse sentido aí você vai ter algumas grandes mudanças. Quando isso vai acontecer, isso aí pode ser que aconteça rápido, pode ser mais de prazo, não dá para entender. Essa questão que você falou também dos grandes centros, né? De você ter escritórios de 10 metros, de 10 andares numa Paulista. O que vai acontecer com isso? Você tem hoje várias empresas que já têm trabalhado, têm adotado home office. Eu conheço empresas que têm 2 vezes por semana tá home e 3 vezes por semana no escritório. Mas era uma fração de empresas. Acho que isso vai ser adotado com muito mais frequência, né, nas empresas agora. O que vai acontecer com tudo isso? Também é um outro ponto aí de mudança. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que foi realmente oficializado que o home office, o trabalho à distância, esse contato à distância funciona, né? Eu estava falando outro dia, questão de implantação. Por mais que é importante você ter o contato na implantação, você também consegue implantar via remotamente, né? É a mesma coisa. Então, fazer uma implantação, a gente tem implantado agora a América Latina, por mais que a gente de vez em quando vai para a Argentina, vai para o México, mas você consegue fazer uma implantação 100% online, né? Você consegue fazer um treinamento físico, às vezes você consegue ter 10, 12 pessoas, 15, se tiver um auditório, 40. Agora, num treinamento online, a gente fez vários durante a pandemia com 40, 50 pessoas. Achava que iam entrar 10, 12, quando você entrava na sala, tinha os escritórios inteiros, né? Lá assistindo. Então, acho que essa é uma das grandes mudanças, acho que muito positivas. Se for olhar aí, né, não dá para a gente olhar essa parte positiva da pandemia, mas acho que se você for olhar o que trouxe, né, o que forçou de mudanças positivas, acho que essas daí vão ser positivas para a humanidade como um todo. Aí. Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Obrigado por compartilhar. E só acrescentando um pedaço da fala do Vinícius, que eu gostei muito, não é o advogado 4.0, mas sim o profissional 4.0. Acho que a gente está indo numa linha muito interessante, porque tínhamos já um formato presencial mais colaborativo com os coworkings, né? É uma realidade aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos alguns prédios em coworking, né? Empresas diferentes trabalhando no mesmo espaço físico, o que promoveu muito, talvez até uma sintonia e harmonia de conexão com outras empresas de uma forma mais fácil, né? Uma forma mais dinâmica. E eu acho que essa é a palavra que vai definir o profissional 4.0, dinamismo, né?
ter essa capacidade de identificar quando pode ser um remoto, quando tem necessidade de ser um presencial, ter esse discernimento do que é o melhor, não só olhando para custo, mas também olhando para o negócio, olhando para o cliente, olhando para custo, para economia, enfim, e trazer o melhor dos mundos na entrega. Eu acho que esse é o grande ponto que vai definir em todas as áreas o profissional 4.0, mas é uma opinião minha, né? Bom, nós já estamos passando do tempo aqui. Vinícius, era um prazer sempre falar contigo. Muito obrigado. O projeto de vocês é um exemplo para a gente. Os profissionais da Lestat sempre se mostraram muito solícitos em todo o projeto. Queria elogiar toda a sua equipe, né? A Larissa. Então, toda a equipe aí da Lestat, parabéns e muito obrigado aí pela parceria de sempre. Eu agradeço suas palavras muito gentis. A Lestat está sempre à disposição. Eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, pela equipe da Elo, que estive muito perto. Esse foi um projeto que, assim, me é muito caro, porque eu participei, eu vi nascer, eu me envolvo diretamente e tenho uma percepção muito elogiosa também do trabalho de vocês. Eu quero ficar sempre à disposição. Quando precisarem, contem comigo. Perfeito. Obrigado, Guilherme. mesmo. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo, hein? Obrigado, Vinícius. Valeu.